estamos gravando mais um grupo de estudos de Go. Hoje vamos brincar um pouquinho aí com Wikipedia, bem pouquinho, porque é só um exemplo básico, mas é legal porque a gente vai consumir um pouco do serviço deles e vamos ver algumas coisinhas de reflexão e também de funções recursivas. O exemplo está bem pequenininho, mas eu pretendo enriquecer ele durante a semana, a gente vai brincar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada então como é que está isso. Bom, eu trabalho como Quality Engineer lá na Nuvem. E uma side quest do meu trabalho, né, não é minha função principal, mas uma side quest, é segurança da informação. E eu fico brincando com essas coisas. Aí essa semana eu tava brincando, eu queria brincar de quebrar quebrar a senha de um documento por força bruta. E aí eu comecei a dar uma olhada em o que eu precisaria, né? Qual seria o tamanho do dicionário para mim quebrar a senha por força bruta desse documento? E eu cheguei à conclusão que para ter certeza absoluta que eu ia conseguir quebrar aquele documento, eu precisava de 36 petabytes, que é um número absurdo. O meu dicionário tinha que ter 36 petabytes, mais ou menos. E assim, como eu não sou uma agência governamental, eu não consigo ter esse tamanho de jeito nenhum. E dependendo do país, também não consegue. Mas a ideia, a brincadeira é interessante. E claro, você não precisa de um dicionário desse tamanho se você tomar alguns atalhos. Se você, por exemplo, limitar o tamanho da sua word list, né, que você vai usar, para coisas mais lógicas. Você não quer todas as combinações, você quer as combinações que as pessoas costumem usar. Como, por exemplo, uma palavra conhecida, um nome próprio, o nome do bichinho de estimação, o nome do bichinho de estimação seguido da data de nascimento, e por aí vai, combinações que são conhecidas. De qualquer forma, você tem que fazer uma word list, mas reduz muito, e você cai de petabytes de tamanho, de dezenas de petabytes de tamanho, para alguns tera, o que já dá para você ir numa loja e comprar um HD de terabytes, você não tem que ser uma agência governamental para conseguir esse tipo de recurso. No meu sistema, que garantia que ia quebrar a senha, ia levar. O problema não é só o tamanho do armazenamento, o problema também é que ia levar algumas vezes a idade do universo para conseguir processar tudo. Algumas vezes. Mas, enfim, né? Brincar é divertido. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte: e se fizer uma word list, só de brincadeira, eu não vou usar isso para quebrar nada, é só pela brincadeira mesmo. E se eu fizer uma word list que vai na Wikipedia e pega a definição de qualquer coisa na Wikipedia, e aí a ideia é essa, né? É ir na Wikipedia, pega a definição de alguma coisa, cria uma lista de palavras com isso e vê a frequência dessa lista de, né, quantas vezes aparecem essas palavras na lista, e aí continua fazendo isso em looping. E aí eu comecei hoje, agora há pouco, a escrever esse código aqui, e ele ainda não faz isso em looping, ele só faz uma vez, né, só como prova de conceito. Mas a ideia era essa, é você criar uma grande coleção de palavras que você tenha a frequência das palavras. Claro, isso se fosse uma coisa séria mesmo, eu não ia só querer a sequência, eu ia querer a ordem, eu ia querer saber qual a ocorrência de uma palavra depois da outra, ia ter um monte de coisas que seria mais legal para um criptoanalista ver aqui. Mas, enfim, como nós estamos só se divertindo com Go, dá para brincar bem legal aqui. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é fazer um get lá na Wikipedia, né? A API da Wikipedia é um pouquinho trabalhosa, mas você consegue simplesmente fazer um get para lá e
pegar o que tiver aqui no search, né? Na tag search, você consegue buscar o que quiser, e eu peguei por Go, linguagem de programação, e eu também estou pegando pela URL de português, né? Então já limitei bastante aqui a minha pesquisa. Aí eu estou verificando se houve erro, já estou deixando um defer para fechar essa conexão, né? Depois, fechar o body depois que eu acabar de trabalhar com ele. Beleza. Aí eu estou lendo o body, para mim ter isso tudo num array de bytes. Aí tá aqui esse print ln só para debug, para caso a gente queira ver o que veio em modo raw, né? Tá aqui. Porque o Go você não tem um debug, né? Né, César? Na verdade, você tem, né? Mas dá uma preguiça de usar. Eu podia. Esse aqui tá configurado, dá para botar breakpointzinho aqui, ó, que bonitinho. Dá para pôr breakpointzinho, mas o que a gente usa mesmo é printf. Parecendo programador PHP. Eu não vou falar nada. Eu gosto, eu tenho muitos amigos que programam PHP. E assim, eu também programei em PHP, só que tem mais de 10 anos, então. Eu tenho mais de 2 horas. Ah, nossa senhora. Fazer o quê? Tem coisa. Enfim. Programar em PHP não é ruim. O ruim é o que fazem com ele. Meu tá com 85% de coverage, pelo menos. Ah, tá legal. Não, se tem testes, você já tá acima da média. Exatamente. É triste, Mas mas beleza, vamos lá, foco. Vamos lá, foco, que senão a gente Verdade. passa do nosso limite de tempo. Bom, aí eu criei essa variável m aqui, que ela vai conter um mapa. Ela, na verdade, não vai ser um mapa, é o mapa das nossas strings, mas não é um mapa de verdade, né? Ela vai conter um array de interfaces vazias. Interfaces vazias são um inferno na Terra, não usem se vocês não têm uma boa justificativa para isso. A minha justificativa aqui é que nesse array pode vir tanto uma string quanto um array de strings. Eu não sei o que vai vir, então estou usando uma interface vazia. Beleza. Aí a gente vai fazer o unmarshal do body e colocar em m, né? A gente sempre verifica se houve erro ou não. Beleza. Aí aqui eu estou criando agora sim eu estou criando um mapa, né? Mapa de strings e int. O int eu vou usar para guardar a quantidade de vezes que uma determinada palavra apareceu nessa requisição. E a string, que vai ser a chave desse mapa, vai ser a própria palavra. Então não tem muito problema. Beleza. E aí eu criei essa funçãozinha aqui que se chama walker, que o que ela vai fazer? Ela vai percorrer essa estrutura, né, que pode ter ela pode ter tanto strings quanto arrays de strings, e aí ela pode ter inclusive arrays dentro de arrays, então ela vai entrando, né, o walker é uma função recursiva. E depois que ela tiver coletado todos os dados, ela vai printar aqui na tela para gente, um por vez. Né? E aqui está a função walker. E vamos ver como é que ela funciona. Ela recebe m, mas aqui ela recebe m como uma interface. Por quê? Porque pode ser tanto um array, então eu não quis já chamar de array, ou pode ser simplesmente uma string. E aí eu recebo também o R, que é onde eu vou devolver esses dados. Bom, aí eu vou percorrer em um loop. Opa, peraí, chegou alguém. Vamos aceitar aqui. Põe, pronto. Aí eu vou percorrer em um looping a minha estrutura, né? E eu vou verificar aqui que eu estou fazendo um switch case pelo tipo, né? Eu estou fazendo reflect, type off, v, que é o valor que eu recebi aqui do meu for, do range, né?
Então eu vou receber cada uma das interações, eu vou receber um V novo. E o tipo, né? E aí eu estou comparando se é uma string, o que eu vou fazer se for uma string? Se for uma string, provavelmente é uma frase, alguma coisa maior do que só uma palavra. Então eu vou fazer um split por espaço em branco. Vou receber um array de strings, né, que eu mandei cortar por espaço em branco. E aí eu vou fazer um outro for aqui. Esse for simplesmente coloca verifica se esse item já existe, né? Ele tenta pegar esse item do array, do mapa. Adiciona mais um, né? Se não tiver esse item no mapa, ao x vai retornar 0, 0 mais 1, 1, e põe de volta no mapa. Então, simplesmente vai ficar contando aí. Caso seja um slice, né, caso seja um vetor, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o walker de novo e vai simplesmente passar o que ele já tem, né? Ele vai passar o V e o R. E caso não seja nenhuma dessas duas coisas, ele vai printar na tela, porque aí é um caso que a gente não conhece ainda. E aí você tem uma combinação super perigosa, né? Você tem reflection e você tem uma função recursiva. Só está faltando usar a expressão regular para ficar perfeito. Vamos ver isso funcionando. Crianças, né? não façam isso em casa. Eu não faço isso em lugar nenhum. Olha lá. Aí E apareceu 3 vezes, EN apareceu 4 vezes, 2009 apareceu uma vez. Enfim, ele pegou essa página, que por enquanto ele só está fazendo uma página, né? Ele pegou essa página e com essa página ele percorreu ela toda e gerou uma lista aí, e algumas coisas ele cometeu alguns errinhos, né? Como a gente mandou cortar por espaço, olha só, né? Aqui a Wikipedia faz título com underline. Quando você chama pela API, o título foi quebrado com underline. Então tá vendo que ele manteve os underline, porque eu só mandei cortar por espaço. Ele colocou algumas coisas em lugares que não deviam, por exemplo, parênteses aqui no final, porque não tinha um espaço para quebrar. Linguagem e linguagem, aqui também está dando o mesmo problema com parênteses. Na verdade, linguagem ia aparecer 3 vezes e não 2. Enfim, ainda dá para melhorar bastante esse código, dá para enfim, mas isso a gente vai deixar para uma outra vez. Hoje vamos só estudar esse trechinho. Os próximos passos seriam resolver esses problemas e fazer ele sortear aleatoriamente qualquer uma dessas palavras que ele pegou. Provavelmente, se eu estivesse trabalhando com a brincadeira da criptografia, o que eu ia fazer seria mandar ele sortear qualquer uma dessas palavras com pelo menos 4 letras, né, maior ou igual que 4, e aí procurar de novo, ó, submeter essa palavra na URL lá da Wikipedia e mandar ele procurar de novo. E assim sucessivamente. E é claro, você pode fazer isso em paralelo. Você, em vez de pegar uma palavra, você pode pegar 10 palavras aleatórias e mandar ele procurar pela definição das 10. E aí, enfim, fazer isso enquanto você tiver... Fica gerenciando threads aí, enquanto você tiver poder de processamento, ficar indo de requisição em requisição. Obviamente, você também vai precisar criar um sisteminha para você não ficar repetindo o URL, né? As palavras que você já consultou, não consultar de novo, e assim por diante. Mas se você fizer isso durante tempo suficiente, você vai ter uma boa coleção de palavras da língua portuguesa. É bem interessante, já seria um primeiro passo para ter uma word list legal. Também podia ele ir na página mesmo, né? Porque aqui ele está pegando só a definição.
né? Ele poderia ir na página mesmo e pegar o resto do texto da página, que tem bastante explicação e tudo mais. Né? Você aumentaria muito mais ainda a sua coleção de palavras. A parte complicada disso, que eu não encontrei no manual da Wikipedia, deve ter lá, mas eu ainda não encontrei, é quais são as limitações, né? Quantas requisições você pode fazer por segundo e tudo mais. Eu imagino que haja limite, porque, enfim, né, eles não vão dar isso de lambuja assim para você fazer milhares de requisições por segundo. Mas, enfim. Dúvidas, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? A galera tende a ficar no mudo quando a gente tá gravando, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver como é que vem isso pra gente. Se a gente fizer um debug de pobre aqui, né? Tradicional. Vou dar um Eu print só ia F. perguntar por que motivo mesmo você colocou aquela reflection e o eita pô, e outro treco lá junto. Reflection e... Ah, peraí. Você diz aqui... Reflection e recursividade. Isso. Qual que era a pergunta? Então, exatamente, eu não entendi muito, não ficou muito bem por que você usou isso aí. Ah, não, Não ficou claro pra mim. reflection, porque eu queria saber o tipo do dado. Eu queria saber se era string ou se era um array, né, um slice. Eu tinha que saber o tipo, então eu tive que usar reflection para saber o tipo, porque a interface não me traz o tipo se eu não pesquisar por ele. Ah, verdade. E recursividade, porque eu queria. Se você tiver um item dentro de outro, eu quero pesquisar todos, inclusive os subitens, né? Verdade, faz sentido. Olha só como é que vem aqui. Aqui está como que veio esse dado em JSON lá o retorno da Wikipedia, né? Quando você faz esse select lá, né? E aí tem um truquezinho aqui, ó, só para melhorar a visualização, que é que eu deixei comentado aqui de propósito. Deixa eu tirar isso daqui. Eu tenho um truquezinho melhor se você usar o Python ali para formatar esse retorno. É verdade, Ele usar formata. o Python, né? Peraí que eu vou quicar esse cara. Não, mas você tá no Mac, ele já tá instalado, entendeu? Cadê? Não. Eu prefiro esse truque que eu vou fazer agora, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se rola. Ah, tá processando, porque tem que compilar primeiro e a máquina tá sobrecarregada. Olha lá que bonitinho. Tá formatado, pronto aí, ó. Então a gente tem o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu não tinha feito É que na hora que eu tava procurando. eu não tinha feito o unmarshal. Aham. Agora eu fiz o Marshall ident. O Marshall Ah, ident ok. me diz para mim assim, o que você quer colocar como prefixo, o que você quer colocar como caractere de indentação, no caso eu pus um tab, né? E ele vai identar e me retornar um array de bytes. E aí eu só preciso printar esse array de bytes. Então foi isso que eu fiz. Entendi. Então, isso eu uso também, porque às vezes eu faço uns. Eu só tô tentando achar onde é que tá aqui. Ah, tá. Porque às vezes eu faço um curl direto no terminal Aham. e vem todo zoneado. Aí eu vou mandar aí, você pega pipe e esse Python M JSON.to aí. Aí ele formata para você direitinho, sacou? Aí você E- pode pegar você pode fazer um curl, por exemplo, lá e ele vai jogar para você formatadinho no terminal. entendi. É bem útil. E aí você já formata e já. É, porque às vezes é chato você precisa, sei lá, eu não quero.
Às vezes eu simplesmente tô com preguiça de abrir o Postman. Falo, vou fazer um call aqui pelo terminal. E aí eu faço ali, mas pô, é chato depois você ficar procurando ali dentro e tal. Aí eu preciso. Não, Falei, tá pô, certo. como É para isso que existe mesmo. eu tenho Linguagem, que acessar os links. ainda mais linguagem de script, é para isso que existe mesmo. É. E ainda mais uma O, que vem instalada na maioria dos sistemas, né? Então. pois é. Eu não costumo usar Python para isso. Para quando eu quero formatar, cortar alguma coisa, geralmente eu uso AWK, essas coisas. Mas geralmente vem separado por coluna, então é mais fácil. Aqui no caso, eu jogo dentro do Go já direto e geralmente eu trabalho já dentro do próprio programa, então. Ah, tá, não. Nesse caso, por exemplo, eu tô falando porque eu cheguei nessa necessidade porque eu estava acessando de dentro do. Eu Não, do estava Shell, dentro né? do Você está fazendo o servidor, seu URL, né? um servidor lá do VPS. Na verdade, eu estava dentro do Docker, dentro do VPS. O Inception ali, sabe? Aí eu precisava fazer Entendi. um call ali para o outro microserviço que estava lá dentro, talvez estava rodando, e veio, a resposta estava vindo, mas estava. Aí, pô, via aquela resposta, aquele JSON gigante que você tinha que ficar caçando aquilo ali dentro. Mas, pô, se isso viesse formatado, seria mais útil, né? Aí eu Sim, é acho, verdade. deu uma Stack Overflow usada da vida lá e achei isso aí. Não, verdade. Mas é uma boa dica. É uma boa dica para formatação, assim, para quem quando for usar seu URL, essas coisas, já tem lá uma brincadeirinha pronta e formatar fica mais fácil. Ahn, mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal, desse trechinho? Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu vou ver se brinco mais com isso durante a A semana dúvida é, e você conseguiu quebrar uma senha com isso aí? então, eu não tenho poder de processamento para isso. Não, é que assim, eu precisava de uma word list grande, né, para poder quebrar a senha. Mas eu sabia a senha, porque era uma prova de conceito só. Então, assim, se eu colocasse a senha no sistema que tava gerando lá, fazendo as tentativas, ele quebrava, ou seja, o sistema funcionava. Eu só precisava de uma word list grande o suficiente. Ah, mas o problema é assim, não, eu não tenho grana para bancar o poder de processamento necessário, esquece. É só curiosidade técnica mesmo. O problema é que assim, se a gente não tem grana para isso, mas governos têm. Então, se você quer manter suas coisas realmente sigilosas e você tiver pessoas realmente interessadas no que você tem, talvez valha a pena usar senhas maiores e mais bem feitas e tudo mais. Geralmente, para você ter uma senha boa, você só precisa que ela seja Pois é. grande. A única coisa que você precisa para uma senha ser boa é ela ser grande. Não precisa de caractere estranho, não precisa nada, só precisa ser grande. E é muito fácil de memorizar Até uma já faz senha. já faz alguns anos que eu não memorizo uma senha. Eu só memorizo uma, na verdade. Eu uso um programa chamado LastPass. Ah, eu já usei OnPassword, mas eu tô usando agora o que vem no Mac mesmo, que é o gerenciamento de senha, o keychain dele. E também eu tenho duas senhas memorizadas, a do keychain e a do PGP. Ah, e as duas são frases, não são senhas, são frases. A do PGP tem mais de 40 caracteres. Quero ver alguém conseguir quebrar isso. Caraca. Vai levar. Vai chegar na mesma conclusão que eu. É muito mais barato me perguntar o que tem lá. Né? Se for trocar isso só pela energia elétrica gasta para quebrar a senha, é muito mais barato me dar o dinheiro que eu falo. Me dá o dinheiro que eu dou a senha, poxa. Pra Isso quê, né? contando só a energia elétrica, hein? Mesmo porque vai levar Caraca. algumas vezes a idade do universo para quebrar uma senha desse tamanho. Bom, vamos parar a parte gravada então?
acho que alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o código? Ele já está disponível, né? Como sempre, ele já está disponível lá no nosso repositório, no GitHub. E os Aí links você vão coloca um estar título, no. Oi? aí você coloca um título bem legal assim, né? Lá, como usar Go para quebrar as senhas, faz um clickbait, sacou? Uma coisa Não, não, bem. não. A ideia é usar para brincar com a Wikipedia. Quebra-senha foi uma motivação só de brincadeira. Eu gosto de brincar com tecnologia. Quem não gosta? Com certeza. Não, tô zoando, só você coloca um Um título bem clickbait, clickbait. tem razão, ficar caçando clique aí, colocando. O que me dá mais raiva é aqueles. Como é que Veja o que é? aconteceu. Não, assim, é pior, é pior. Aqueles que são feitos para mexer com o cara, que é assim: Go vai terminar esse ano? Aí o título do artigo começa assim: não. Caralho, é verdade. Isso aí. Nossa. Tipo, puxa. Bom, beleza. Então vamos terminar a nossa parte gravada e aí a gente vai pro bate-papo, porque assim eu não fico com um arquivo muito grande para fazer upload. Até mais, pessoal. Valeu.